paz do Senhor, querido amiguinho! Eu sou a professora Josiane Freitas, da Assembleia de Deus de Blumenau, e nesse momento vou estar juntinho com você para aprendermos um pouco mais sobre a palavra de Deus. E eu já quero começar dizendo, não deixe de ter contato com a sua Bíblia. Aproveite agora os seus momentos de folga, os seus momentos de descanso, e mesmo você, criança, que ainda não sabe ler, folheie a sua Bíblia. Conheça as histórias sagradas através das imagens, porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um tesouro para o nosso coração. Ela enriquece o nosso coração, ela enriquece a nossa mente e ela nos faz nos parecer mais com Jesus, à medida que a gente vai praticando o que está escrito nela. Vem comigo, porque eu tenho uma linda história para o seu coração. Há muitos anos atrás, numa terra muito distante daqui, havia uma família. E eu vou te apresentar o papai dessa família, o seu Eucana. Conheçam, crianças? Digam, olá, senhor Eucana, tudo bem com o senhor? Este é o papai da família, o homem da família, o senhor Eucana. Será que o senhor Eucana tinha esposa? É claro, se eles eram uma família. Eu vou te apresentar agora a esposa do senhor Eucana. Aqui está. Digam olá para a senhora Ana. Olá, Ana, como você é bonita! Que linda sua roupa com o coração e que rosto bonito que Ana tem. Sabe por quê? Porque Ana tinha Jesus no seu coração. Nós vamos falar um pouco mais de Ana. Mas deixa eu contar uma coisa que não é muito legal. Essa família era um pouco diferente. Não tinha só Ana, esposa de Eucana. A Bíblia conta que Eucana tinha mais uma esposa. A Penina. Essa daqui se chamava Penina e ela também era casada com o Eucana. Oh, será que Deus se agradava disso? Com certeza não. Mas nessa época em que eles viveram, a lei permitia isso. Mas vamos voltar a falar de Ana. Crianças, Ana, apesar de ter Jesus morando no seu coração, ela tinha um problema. Ela não conseguia ter filhos. O ventre dela não gerava um bebezinho e isso deixava Ana muito triste, porque a Penina aqui, que por sinal não era muito legal, ela não tinha Jesus no seu coração, ela provocava a Ana, ela ria da Ana, porque ela tinha muitos filhos e a Ana nada. E a Ana orava e a Ana pedia para Deus, mas o milagre não acontecia. Teve um dia que Eucana, aqui está o senhor Eucana, ele juntou a sua família e eles foram para um lugar chamado Siló. Repita comigo, Siló. Não estou ouvindo? Siló. O que as pessoas faziam em Siló? Lá, elas adoravam a Deus. Sabe, quando a gente quer adorar a Deus, além da gente adorar na nossa casa e tudo mais, a gente também vem à igreja aos domingos, às terças, às quartas, às quintas, e a gente ora, e a gente oferta, e a gente ouve a mensagem. Mas na época de Ana e Eucana era diferente. As pessoas, para ir à igreja, a igreja ficava muito longe, elas tinham que fazer uma viagem. Então, elas iam uma vez por ano. Então, o Eucana pegava sua esposa Ana, mais a sua esposa Penina, mais um monte de filho que ele tinha com a Penina, e todos iam para Siló. E lá, eles cultuavam, eles ofertavam a Deus, e de repente, Ana
foi ao templo, foi à igreja. E a história conta que ela ficou de pé, porque o judeu ora de pé. Embora aqui a expressão de Ana esteja de alegria, a história na Bíblia vai contar que Ana chorou muito. Muito, 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 muito. Ela nem quis comer durante aquele tempo que ela já estava lá em Siló. Mas ela foi no templo e ela chorou de pé, assim, chorou, chorou, chorou. E ela orou a Deus. Mas na boca dela não dava para entender o que ela estava dizendo. Só que o nosso Deus entende o que o nosso coração está falando. E sabe o que o coração de Ana estava pedindo? Isso mesmo, um bebezinho. E aí a Bíblia vai contar que havia um sacerdote sentado olhando para ela, o Eli. E depois de uma conversa, o Eli disse para ela: vai em paz, minha filha, e que o Deus de Israel conceda o que você está pedindo. E sabe, depois de Ana chorar muito e receber aquela palavra, a Bíblia diz que o coração dela ficou feliz de novo, e ela até comeu, e ela até bebeu, e ela se alegrou. E então, a história vai contar que Deus abençoou Ana e deu a ela um lindo bebezinho que ela chamou de Samuel. Lembrem quando eu contei para vocês que Ana orou muito triste, muito aflita lá no templo? Lembram que eu falei que Deus estava ouvindo o coração dela? Vocês querem saber o que o coração dela estava dizendo, além dela pedir um bebê? Ela estava dizendo a Deus que se Deus desse um bebezinho menino para ela, quando este menino crescesse um pouquinho mais, ela o devolveria para Deus. Ela iria levar ele ali para Siló e ele ia ficar morando no templo. Lembra que eu falei que o templo era bem longe da casa dela? Então, quando este menininho cresceu, o Samuel, quando ele parou de mamar no peito, aqui está, o mocinho Samuel. Ele tinha por volta de uns 3 anos. Ana, junto com o seu esposo Eucana, foram para Siló adorar. E o Samuel ficou morando no templo. Tia Josi, mas por que morar no templo? O que ele ficou fazendo no templo? Lá no templo, ele ficou aprendendo o ofício de sacerdote. Ele aprendeu como a cuidar, como a receber as ofertas, como limpar o templo, como receber as pessoas, como orar, como ouvir as pessoas que vinham ao templo apresentar as suas necessidades. Tudo isso Samuel cresceu aprendendo. E, gente, este menininho aqui, quando ele tinha por volta dos seus 9 anos, ele estava na sua caminha, quando de repente Deus falou com ele. Deus chamou Samuel. E aí ele achou que era o Eli. Lembram do Eli, aquele sacerdote que morava no templo? Então, o Eli cuidava dele. Ele achou que fosse o Eli. E ele foi correndo até o quarto do Eli, porque Samuel era muito obediente. Ele achou que a sua presença estava sendo solicitada, mas não era Eli chamando. E depois de 3 vezes que ele levantou achando que era Eli chamando, Eli disse assim para ele: Samuel, não sou eu quem estou te chamando, é Deus. Então, da próxima vez que você ouvir Samuel, fala assim, ó, fala, Senhor, que o teu servo está ouvindo. E ele obedeceu, ele voltou para o seu quarto, deitou na sua caminha, e quando o Papai do Céu falou Samuel, ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo está ouvindo. E aí Deus começou a falar com Samuel, falou que ele ia fazer grandes coisas na nação de Israel, que havia muito pecado. Deus teve uma conversa íntima com Samuel e deixou claro que ele seria grandemente usado por Deus. E quando adulto, Samuel era sacerdote, profeta e juiz. Era alguém com muita autoridade, tornou-se alguém com muita unção de Deus sobre a vida. Eu quero te ensinar 2 coisas, criança. Primeiro, Papai do Céu faz milagre. Papai do Céu cura. Papai do Céu ouve a oração.
Papai do céu transforma o coração triste num coração alegre. E outra coisa que eu quero te ensinar, Papai do céu fala com criança. Papai do céu traça um plano na vida da criança. Você nasceu para ser um Samuel de Deus. Você, criança, se ouvir a voz de Deus e ser obediente como Samuel era, você pode ser nesta terra grandemente usado para uma grande obra. Deus abençoou muito o país de Israel por causa da vida de Samuel. E Deus vai abençoar o Brasil por causa de você que ainda é uma criança. Deus vai te usar para anunciar a sua mensagem nesse país e nesse mundo, porque assim como Deus tinha um plano na vida de Samuel, Ele tem um plano na sua vida. Abra o seu coração, ouça a voz de Deus falando com você. Eu quero orar, eu quero te abençoar. No nome de Jesus, eu quero que essa história faça a diferença na sua vida. Feche os seus olhos, junte as suas mãozinhas e ore com a tia Josi. Papai do céu, eu te agradeço muito pela história e pela vida do profeta Samuel. Senhor Jesus, eu creio de todo o coração que assim como tu levantaste o menino Samuel e o usasse grandemente na época, na geração dele, grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na vida das nossas crianças. Abençoa as crianças que estão me assistindo. Fala com elas, Jesus. Conta os teus segredos para elas. Revela aquilo que tu pretendes fazer, Senhor. E usa a vida das nossas crianças para transformar a nossa nação. Para que a nossa nação venha a ser composta de pessoas santas, de pessoas dedicadas, de pessoas com o coração decidido a servir e a amar a Deus. Regenera a nossa nação através dos meninos e das meninas Samuéis. Eu te agradeço e também te peço, levanta Anas para orar pelo seu milagre e crer de todo o coração. Quem está me ouvindo agora que precisa de um milagre, eu oro e eu concordo com a tua bênção na vida dessa pessoa. Vai lá, Senhor, e cura, e regenera, e resgata. Ouve a petição das Anas e dos Eucanas neste momento, em nome de Jesus. Amém. Foi um prazer estar em sua companhia. Nos vemos nos próximos dias. Um beijo para o seu coração. Tchau, tchau!